Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda, cara expressionauta, mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde do dia 16 de abril de 2021. Agora, no Full Central da Europa, são exatamente 19 horas. Quem fica em Brasília e em Buenos Aires, 5 horas para trás, são 14 horas. Na Tailândia, daqui a pouco o Pepe Escobar fala pra gente que horas são. Acredito que seja meia-noite. Acredito, é meia-noite? Vai, cientista político, analista. Opa, e eu tirei o Pepe Escobar da sala, pelo amor de Deus, eu tirei o errado. Ai, não, agora eu tô sozinho, peraí, vou mandar aqui. Ai, meu Deus, não é fácil não. O Vior tava falando comigo brincando antes de entrar. Dá, peraí, vou mandar aqui pro Pepe. Entra de novo, peraí, Pepe, peraí. Entra de novo, tirei sem querer. Imagina, gente, peraí, tirei sem querer, tirei sem querer. Já tá ele entrando aí. Ai, meu Deus do céu, não é fácil não. O Vior falava, você faz tudo aí sozinho e tal. Eu falei, pois é, tudo sozinho. Pepe Escobar, perdão aí pela... Eu fui tirar o Vior, tirei você. Você me mandou embora, Romulo. Pois é. Foi muito engraçado, né? Puf! Bom, eu fico feliz que você confirmou, então, a suspeita. Eu tinha mandado o Pires. Eu acho que é o Macron chamando Merkel e Bruxelas, falando, olha, gente, tem que resolver essa questão aí, porque os caras levaram a Áustria, vão levar tudo mais. Claro. Pois é, eles podem levar tudo. Bom, eu falei pra vocês... Então, aí você ia botar o Facebook. O que eu acho também, eu tava falando com você, aí na formação internacional, a história do Fórum Shopping, você procurar a jurisdição que mais interessa, porque vai ser melhor pra você. Se o pessoal entender você, já Times, enfim, mover uma ação contra o Facebook, por isso, eu acho que é interessante, e isso aí pode ser que torna mais interessante ainda, usar, né, a circunstância de você ter domicílio na Europa, né, na França também, porque há aqui uma proteção maior, a questão da convenção, dos dados, não sei o que e tal, mas também porque há esse interesse da França, da Europa, de constranger o imperialismo nesse momento, nessas pequenas coisas. Por exemplo, ano passado, a Suíça começou uma ação aqui sobre espionagem da NSA. Então, há essa tensão dentro da aliança antifatcista que a gente pode estar a operar. Eu insisti que o Lula usasse essa janela de oportunidade para pedir os documentos da Odebrecht na Suíça. Até aqui não está claro no que deu isso. Mas, por exemplo, esse pode ser o leading case contra cancelamento da Big Tech. Como é que está essa história, Pepe Escobar? Bom, essa história é bem complicada. E, primeiro de tudo, eu não posso dar detalhes. Eu recebi uma mensagem hoje de Hong Kong. Vai ter um encontro com os advogados esse fim de semana, onde vai ser debatido a possibilidade de entrar com uma ação legal contra a Facebook. É extremamente complicado por uma série de razões. Primeiro de tudo, porque eles mudam os termos dos contratos de prestação de serviços praticamente toda semana, se não for todo dia. Ou seja, eles se outorgam o direito de fazer o que eles quiserem. Então é muito complicado. Bom, o que eu posso falar ao máximo que eu posso falar? Eu, ou o Asia Times, ou dependendo de como a ação for impetrada, é o nosso ônus de provar que um jornalista com um perfil internacional, onde na sua página, no seu profile do Facebook, no perfil do Facebook, na página de rosto do Facebook, no canto superior esquerdo, abaixo da foto, estava lá demilitado, Work, Geopolitical Analyst Asia Times, analista geopolítico Asia Times. E isso foi muito interessante, porque hoje eu comecei a ver justamente os files gigantescos que eles são obrigados por lei e por contrato a mandar para qualquer um quando a conta como é que chama, sofre um missile Hellfire, que foi no meu caso. E uma das páginas mais importantes era justamente a minha página de rosto, onde está tudo lá delimitado e a informação fundamental. Work, onde trabalha? Analista geopolítico Asia Times. Ou seja, Facebook, como uma corporation, sabia exatamente quem eu sou. Então, isso, do ponto de vista legal, já muda a história completamente. Entende? Isso não só me envolve, como envolve a empresa Asia Times. Bom,
o Asia Times me pediu para não publicar nada ainda a respeito. Eu já escrevi uma coluna desde hoje é sexta, né? A minha coluna está com eles desde ontem de manhã, horário da Ásia. Eles não publicaram ainda. É uma coluna pesada, onde não há uma acusação direta. Eu apenas relato uma série de fatos, eu relato o processo de como a minha conta foi eliminada. Eu cito uma série de precedentes, eu cito as conversas que eu tive com analistas americanos e alemães, especialmente, e um deles, inclusive o Ron Unz, do Unz Review, que é um dos sites independentes americanos mais populares. Ele foi caçado pelo Facebook no ano passado, acho que em setembro de 2020. Ele falou do meu caso para o James Galbraith, economista americano, um dos melhores economistas americanos, renome mundial. Ele contou o meu caso para o James Galbraith, e a reação do James Galbraith foi: uau! Então agora eles estão indo atrás de jornalistas. Ou seja, quem me conhece, especialmente nos Estados Unidos como jornalista, sabe perfeitamente que o Facebook sabe quem eu sou. Se o Departamento de Estado sabe quem eu sou, onde o meu nome aparece em relatórios oficiais do Departamento de Estado, o Facebook sabe quem eu sou. Como ativo russo. Então, exatamente, como agente russo. E hoje eu recebi uma mensagem dizendo, me perguntando explicitamente, de Hong Kong, você tem ideia de que específica parte do que você escreveu pode ter sido suficiente para eles caçarem a sua conta? Era a pergunta que eu ia te fazer agora, porque em geral o Facebook fala assim, essa sua postagem vai contra as nossas políticas. Não tem. Não tem, porque é o conjunto da obra. E é isso, exatamente, é o conjunto da obra. E com quem eu falei com gente da Califórnia e de Nova York, especialmente. Eu falei pelos dois lados. Gente que está no mercado financeiro, businessman, e gente que está perto de Silicon Valley. Inclusive o Ron Unz, que mora em San José. O Ron Unz está no meio do Silicon Valley. Ele conhece o Silicon Valley por dentro, inclusive. E um dos meus interlocutores, na minha opinião, me deu a melhor resposta. Nos seus posts e nas suas matérias, especialmente nos últimos 3 meses, você estava, ao mesmo tempo, ridicularizando o presidente dos Estados Unidos e apontando todos os pontos positivos de Rússia, China e Irã. Para eles, isso é inadmissível. E inadmissível porque os meus posts e as minhas matérias têm um alcance. E um alcance grande nos Estados Unidos. A maior parte dos meus leitores está nos Estados Unidos. Eu tenho leitores no mundo inteiro. O Asia Times tem leitores na Índia, no Paquistão, no Nepal, na Indonésia, na Tailândia, etc. Mas a maior parte dos leitores do Asia Times e dos meus leitores é Estados Unidos e Canadá. E isso há 2 décadas, desde o 11 de setembro, quando a gente ficou conhecido, porque a gente estava lá no Afeganistão e no Paquistão antes que acontecesse o 11 de setembro. Eu estava entre o Paquistão e o Afeganistão, e o meu colega Salim Shahzad estava em Karachi. E a gente, os dois juntos, estávamos cobrindo tudo de importante entre Paquistão e Afeganistão. Antes do 11 de setembro até. E depois do 11 de setembro, a gente começava a ser lido por todo mundo dos Estados Unidos. A Rolling Stone veio atrás de mim na época. Obviamente não aconteceu nada, porque eles viram o que eu escrevo, que é completamente anti-império. Mas tinha chegado a esse nível. Eles descobriram que aquele pequeno website na Ásia, em Hong Kong, estava cobrindo a coisa mais importante que estava acontecendo no planeta com 2 caras. E fazendo melhor do que New York Times, Washington Post, CNN, Wall Street Journal, toda aquela palhaçada, entende? Então, não é uma questão de não saber com quem eles estavam lidando. Eles sabiam perfeitamente. Eles estavam querendo achar um pretexto. Mas sequer indicaram, então. Falaram conjunto da obra, não falaram cálculo. Mas eu vou te perguntar o seguinte, olhando aí retroativamente. De fato, você tem essa importância. Vamos pegar algo concreto que aconteceu de outra vez que suspenderam você, que foi no início do ano passado, com a questão iraniana. E algo que você falava ainda agora, de a quem chegam os seus e-mails, inclusive aos Masters of the Universe, Evelyn Rothschild. Você fez aquela coluna importantíssima depois do assassinato do general Soleimani, falando, olha, a coisa aqui
pode fugir do controle. O pessoal fecha o Estreito de Hormuz assim e essas trilhões, não é quadrilhão, né? Quadrilhões de coisas em cima disso vai dissolver. E é assim, muito lícito supor que aquilo ajudou os Masters of the Universe a falar, pessoal, pera com isso aí. Aí o que está acontecendo agora? Mais uma escalada belicista, imprevisível, que não é do interesse sequer dos aliados atlanticistas, e você está mostrando isso. Espera aí, gente, o que vai dar merda, vai dar merda. Aí você vem falar, o MI6 está trabalhando por isso. Então, mais uma vez, você estava evitando um movimento de agudização de um conflito, você estava usando aquela plataforma que chega, fora o Asia Times, você tinha um alcance ali do Facebook, e eu acho que tem a ver com a questão ucraniana, você falando, olha, vai dar merda. Eu acho que é por aí. Mas aconteceu até, por exemplo, a matéria onde eu abro falando da interferência do MI6 diretamente com Kiev, ela saiu agora no Strategic Culture. Eu escrevi essa matéria quarta-feira, onde eu já tinha sido eliminado. Eu fui eliminado na segunda. Eu escrevi essa matéria da Ucrânia na quarta, ela foi publicada algumas horas atrás só. Mas você já tinha publicado no seu canal do Telegram essa questão, essa informação. Eu tinha dado... mas eu acho que foi depois da eliminação. Veja bem, a eliminação foi na segunda. Tá. Ou seja, se foi na segunda, como é que chama? O fator que pode ter sido o straw that break the camel's back, como é que chama? A gota d'água. A gota d'água em português foi a minha última série, onde eu mostro como o Yang Jiechi transformou o Tony Blinken num dumpling requentado no Alasca. Eu mostro a reunião da OTAN, a palhaçada que foi. Eu mostro em detalhes como foi o meeting do Wang Yi com o Lavrov em Guilin. Eu dou em detalhes a importância do acordo entre Irã e China. Eu acho que foi essa sequência que teve uma repercussão muito grande. Saiu no Zero Hedge, saiu em outros sites americanos. A única coisa do ponto de vista do Facebook é o que sai nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o resto do mundo. E eles sabem perfeitamente que a maior parte dos meus leitores está nos Estados Unidos. E a maior parte dos como é que chama, amigos e followers que eu tenho no Facebook são americanos, são norte-americanos. A maior parte americanos e muitos canadenses também. Porque eles gostam da minha posição, porque a minha posição é a deles, é anti-império, basicamente. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que esse meu interlocutor matou em cima, foi o conjunto da obra, especialmente nos últimos 2-3 meses, com o início da administração Biden-Harris. Tem outros fatores extras, que é o fato de que eu tenho uma ligação próxima com a Rússia. Eu escrevo para um mídia russo que já foi banido pelo Facebook, o Strategic Culture. Eu escrevia e tinha colunas lidíssimas nos Estados Unidos, tanto para a RT quanto para o Sputnik. Ou seja, eu já tinha um dossiê enorme. E ainda por cima, sou citado por nome nessa porra desse fim da era Pompeu, como é que chama? Report do Departamento de Estado, identificando fontes de fake news russas, onde tem o Strategic Culture, onde todos nós escrevemos, o Phil Giraldi, meu amigo da CIA, escreve, o Alastair Crook escreve, tem o South Front, que ontem foi nominado nas sanções americanas especificamente. Você imagina, o South Front é um sitezinho pequenininho, que deve ter 2 ou 3 caras cuidando, sabe? E hoje, entre ontem e hoje, eles soltaram uma matéria que é de morrer de rir. Tem um Biden com os olhos vermelhos desse jeito, sabe? Focalizando o seu ódio no pequeniníssimo South Front. Temos que ir atrás desses caras e pôr sanções em cima deles, entende? Tem o Global Research do Canadá, que republica matérias de vários de nós, analistas do mundo inteiro. Tem o site que republica o William Engdahl, que é uma besta negra para o Beltway, porque o William Engdahl é um dos principais críticos com credibilidade, escrevendo em inglês e mostrando como funciona
toda a política de petróleo americana, o Full Spectrum Dominance, ele escreveu o livro definitivo sobre o domínio de espectro total. Então, William Engdahl, para ele, está no topo da lista das bestas negras, entende? Então, você vê o report, são todos esses sites que, segundo a lógica do report, completamente estúpida, por exemplo, eles falam que o Strategic Culture é um órgão da SVR, a Foreign Intelligence russa. Eu conheci os dois editores anteriores do Strategic Culture em Moscou. São dois garotos. Uma delas estava grávida, a última vez que a gente se encontrou. Era uma menina de 20 e poucos anos, que botava os artigos, que recebia os artigos, fazia a correção e botava no site. O editor era um garoto de 30 anos também. Eles sofreram tantas pressões, ameaças, inclusive ameaças de vida, que eles largaram o emprego, eles saíram. Agora, o Strategic Culture, quando a gente manda as nossas matérias, é um negócio completamente impessoal. É um robô que nos responde, a gente sabe que eles receberam, e aí, 1, 2, 3 dias depois, a gente vê publicada a matéria. Não tem mais conversação direta, porque os editores anteriores nos disseram que eles estavam sendo ameaçados de vida por causa desse report fake da era Pompeu. Então, isso é para dar para vocês a dimensão da demência surrealista dessa história toda e de que não há critério nenhum em caçar websites. Por exemplo, eles caçaram a conta do Facebook do meu amigo professor Marandi, da Universidade de Teherã, ano passado também. Eles não deram nenhuma justificação para o professor Marandi, simplesmente cortaram a conta dele, a mesma coisa que eles fizeram comigo. Alguns dias antes deles caçarem minha conta, eles caçaram a conta de um grupo que se chama 21 Silk Road. Era o melhor grupo analisando política externa chinesa e desenvolvimentos da Rota da Seda em toda a internet. Eu não sabia, eu estou nesse grupo, não tem mais. Você está nesse grupo? Pois é, a administradora do grupo é uma amiga minha pessoal, a Rebeca. Eu fui convidado, pois eu recebi um convite, não sei se dela. Você deve ter... Então, você conhece muito bem o 21 Silk Road. Pois é, a conta do Facebook do 21 Silk Road foi caçada alguns dias antes da minha. Ou seja, eu sou apenas mais um em uma série imensa de jornalistas e sites e websites que vêm sido caçados. O ano passado foi, por exemplo, o Strategic Culture e o UNS Review. O UNS Review ele foi caçado no Facebook e no Twitter ao mesmo tempo, entende? E o Ron Unz, que é um milionário californiano super bem conectado, ele sabe perfeitamente como funcionam essas articulações da Big Tech. Entende? Então, eventualmente, se houver uma ação legal contra o Facebook, nós vamos ter um problema sério de provar tudo isso. Enorme, enorme. É um problema quase... A gente precisava ter um time aqueles Dream Team de advogados. Tem em Hong Kong, e o Asia Times tem advogados de altíssimo nível. Mas isso vai ser estudado, o máximo que eu posso dizer é que vai ser estudado esse fim de semana, qual vai ser o próximo procedimento. Mas uma das coisas que está na minha coluna, que ainda não foi publicada, que provavelmente vai sair no começo da semana que vem, está explícito. Bom, eles sabiam perfeitamente que eles estavam caçando a conta de um jornalista do Asia Times em Hong Kong. Eles jamais fariam a mesma coisa com um colunista do New York Times ou com um colunista do Financial Times. Na verdade, se eu fosse um advogado, eu ia arguir nesses termos também. Veja bem, não é porque a gente seja uma empresa registrada em Hong Kong, onde os principais acionistas são americanos. É que nós somos pequenos. Então, porque nós somos pequenos, eles podem bater. Eles não vão bater no New York Times nunca. E isso a gente sabe. Você não precisa nem ser jornalista para saber, entende? Então, e eles podem bater em pequenos sites russos ou afiliados a russos. Eles podem bater no Global Research, que é um site do Canadá. Eles podem bater no Duplo Expresso, que está no Brasil. Entende? É essa a diferença. Mas se os pequenos não reagem, e é isso que seria muito legal se nós pudermos estabelecer uma ação legal sólida
demonstrando que houve realmente uma censura, isso vai abrir um precedente enorme para jornalistas e websites do planeta inteiro. Que isso seria, na verdade, o meu sonho particular. I don't give a fuck que eles cortaram a minha conta. Especialmente porque, nos últimos meses, ela estava sendo invadida por imbecis e trolls de todos os tipos, especialmente americanos e alguns brasileiros também. Então é ótimo. Eu perdi um monte de amigos que eventualmente vão me achar onde eu estou agora, com vocês, por exemplo, no Telegram, no VK, na minha conta do Instagram, que ninguém mexeu, pelo menos até agora, entende? Não é, eu não sou o centro dessa discussão, muito pelo contrário. Eu gostaria que o que aconteceu comigo e o que aconteceu com o 21 Silk Road fosse o detonador para jornalistas e websites do mundo inteiro para ter uma contra-reação, pelo menos. Porque isso é a essência do censorship do Big Tech. Isso é a essência do tecnofeudalismo, que é um dos temas principais justamente do meu livro. Está inclusive no subtítulo do meu livro, Tecnofeudalismo. Isso é tecnofeudalismo em ação. E legitimado pelo Departamento de Estado. Que você troca de administração, você vai de Pompeu para Blinken, e o report está lá, e as conclusões desse report fake se aplicam à nova administração. E muito mais agora, se você tem qualquer ligação com a Rússia, você é basicamente um agente de Satã. Todos nós, jornalistas, websites, que tratamos de política externa russa e das relações Estados Unidos, Rússia, China, do ponto de vista de realpolitik, mostrando fatos, links, citações, não são elucubrações ideológicas, são fatos, é jornalismo barra pesada, é jornalismo de confrontar citações, confrontar fatos, fazer pesquisa anterior, construir um raciocínio, colocar o raciocínio do Ministério das Relações Exteriores comparado com o Departamento de Estado. E isso é jornalismo sério. Não, para eles não, nós somos agentes de Satã, por definição, e porque está no report oficial. Então, o que eu gostaria dessa história toda, se houver uma sequência, é isso. Uma reação, o counterpunch. Perfeito. Eu, inclusive, fiquei animado conversando com você, falando, olha, pode ser o leading case, tomara que venha a ser. Pepe, uma pergunta. A gente viu a questão ali no pós-eleição dos Estados Unidos, contas de alguns jornalistas ou pessoas, né, influenciadores, sofrerem suspensões temporárias e foi tematizado, inclusive, no programa que tem maior audiência, que é do Tucker Carlson, essa questão da Big Tech, poder dizer o que tem, o que não tem e tal. Por exemplo, a Janine Pirro, que comenta nos fins de semana na Fox News, a época da coisa se tinha ou não tinha fraude, suspenderam a conta dela por algum tempo. Você tem expectativa de que alguma dessas pessoas com grande alcance no setor do conservador dos Estados Unidos ajude a maximizar a amplitude dessa denúncia? Ou, justamente, o pessoal vendo o que aconteceu com o Trump e a ameaça que fizeram contra a Janine Pirro e tal, eles aprenderam a lição e têm muito medo de perder a conta do Twitter, no Facebook e tal, e aí por isso eles vão ficar, não ousariam. É uma ótima pergunta, Rômulo, a gente não sabe ainda. Porque muitos deles foram vítimas de cancelamento também. Porque o X da questão é o ethos da cultura de cancelamento como um todo. Não interessa se você seja conservador, woke, trumpista, progressista, esquerda radical, trotskista, marxista, pró-China, não interessa. Eles estão cancelando pelo espectro inteiro. E isso também, um dos meus interlocutores disse a mesma coisa. Eles estão atacando agora, parafraseando o que ele me disse, pelo espectro inteiro. Especialmente porque pode ter, eventualmente, alguma modificação de legislação pela frente, e eles querem já, como é que chama? Preempt, preventivo, né? Um preventivo sobre qualquer possibilidade de... Por exemplo, se eles se eles são qualificados pela legislação americana como uma empresa de mídia, que é justamente o que eles não querem. Eles são uma empresa privada provendo um serviço público e, ao mesmo tempo, vendendo informações de quem os usa como um serviço público e passam essas informações nossas para o National Security State, o Estado de Segurança americano.
todas as nossas informações estão na NSA. Seja qual for a plataforma americana que nós estejamos usando. E ainda por cima, eles têm lucro em cima disso, porque eles usam as nossas informações para aumentar o seu lucro vendendo todo tipo de informação para todo tipo de empresas terceirizadas, especialmente no mercado americano. Ou seja, Pô, a máfia nunca pensou em algo tão rentável, na verdade. Veja o que o Trump, quando tentou legislar em cima dessa seção 230... Exatamente, peguei, está aqui na tela. É a seção que protege eles de processos, porque eles dizem, nós não somos empresa de mídia, mas eles falam, porque a gente não tem editoria. Então a gente não fala se aqui pode ou não pode. Mas é exatamente o que eles fazem. Então eles querem ter a vantagem... o que eles fazem, Rômulus. E não só... E ainda por cima, agora eles têm editoria. Eles têm um conselho do fact-checking. Eles têm checadores de fatos montados num board editorial dentro do Facebook. O cara que coordena isso, da onde que ele veio? Do Atlantic Council. Vocês todos no Brasil agora já devem saber o que é o Atlantic Council. É o think tank da OTAN. Ô Pepe, no Brasil tem a agência pública da Ford, da Fundação Ford, está no board lá de... Você tem um cara da OTAN legislando o que é o que foge da narrativa oficial, a gente vai lá e Hellfire Missile na cabeça dele, carboniza imediatamente. Ou seja, existe um editorial board, é uma empresa de mídia, tem um conselho editorial e eles vetam de acordo com a concepção deles desse conceito, desse conselho editorial. Ou seja, está tudo caracterizado como uma empresa de mídia. É uma fucking racket. Como é racket em português? É um esquema. É um esquema. E, tendo em vista o poder ilimitado da Big Tech, e isso é um dos trechos da minha coluna que não saiu ainda, eu faço a ligação direta de Facebook com o Deep State. Eu faço a ligação direta com o programa da DARPA, que chamava LifeLog, que morreu no dia 4 de fevereiro de 2004, que foi exatamente o dia onde o site do Facebook nasceu. E eu cito um dos conceptualizadores do LifeLog. Por isso que eu quero que o trecho mais importante da matéria é esse. O trecho mais importante da matéria é a ligação Facebook-Deep State. O cara que era o responsável pelo LifeLog tem uma declaração dele por e-mail dizendo: hoje o Facebook é a materialização desse projeto da DARPA que chamava LifeLog. Ou seja, isso demonstra, nas palavras do cara que conceptualizou o programa, que isso não tem nada a ver com jornalismo. E esses caras que são um braço armado da DARPA, que é a agência de pesquisa de altíssimo nível do Pentágono, eles se arguem ou se autodefinem como padrões de jornalismo com fact-checking, fazendo fact-checking de jornalistas profissionais. Ou seja, isso, no caso de isso ir para uma corte, eu já colocaria também como um dos argumentos chaves da defesa. Sem dúvida nenhuma. Isso não tem nada a ver, isso não é jornalismo. Isso é um esquema para ganhar dinheiro em cima de trouxas como todos nós, que usam um serviço público por uma empresa privada, e ainda por cima, na verdade, a gente está pagando para eles pegarem os nossos dados e passar para outros que vão ganhar dinheiro em cima de nós. E ainda por cima, eles têm a capacidade de regular a narrativa. Ou seja, se a gente foge da narrativa, eles nos mandam embora. Ou seja, na verdade, é uma matriosca de rackets, né? É uma matriosca de esquema dentro de esquema. Algo que só pode realmente prosperar no império em decadência, né? Perfeitamente. Ô Pepe, olha só, você, quando da última vez que suspenderam a sua conta, você tinha já iniciado o movimento de transição para o Telegram, né? Tinha iniciado o seu canal, que foi hackeado, e criaram um fake, que era uma armadilha para pegar dados das pessoas, tentar mapear quem que te seguia e tal. Inclusive, eu quero alertar, porque de manhã uma pessoa compartilhou o link, ainda tá no ar esse canal do Telegram fake. Falou, esse aqui é o canal do Pepe. Falei, não. Ainda tá lá? Ainda tá. Um lá. Pepe ficou para análises e tal, não sei o quê. Não é, gente, não é. Aí o que aconteceu? Olha que interessante. O Glenn Greenwald,
o Limited Hangout. Ele, já observaram uma correspondente da Folha, de outros que trabalhou cobrindo o Oriente Médio, ela pega no pé do Glenn Greenwald que nem a gente. Ela fala, olha, tem uma esquizofrenia linguística do Glenn Greenwald. As postagens dele em inglês é o libertário a favor da liberdade de expressão absoluta. Em português, não. Semanas atrás foi anunciado a associação, digamos assim, Glenn Greenwald Carta Capital. Né? Bom, não vou entrar em detalhes disso, mas o que aconteceu? 1 ou 2 semanas depois desse anúncio, sai com grande destaque uma matéria na Carta Capital, detonando o Telegram, falando que o Telegram vai ser o veículo da extrema-direita e tal, semelhante a tudo que fizeram com o Parler nos Estados Unidos, e que ele denunciou no Tucker Carlson, um absurdo que fizeram com o Parler e tal, mas em português no Brasil, ele falando, olha, o perigo em 2022, eleição do que vem, é o Telegram, porque a família Bolsonaro tá lá e não sei o que tal. Bom, aí como você tenta? Em inglês, nos Estados Unidos ele fala uma coisa, no Brasil ele fala outra. Aí veja você, olha que interessante, ele deu uma entrevista pro Jimmy Dore na semana passada, porque ele tá lançando um livro com a história do Vaza Jato. Aí, os dois foram questionados, porque o Glenn Greenwald foi dar aquele prêmio Prêmio Integridade Internacional para Lava Jato e o Deltan Dallagnol em pessoa no Canadá no final de 2017. E aí ele falou, olha... Isso aconteceu isso? Eu vou te mandar o link aqui, porque eu peguei isso. Ele foi dar esse prêmio e parece que, à época, o Jimmy Dore foi fazer a cobertura. E aí eles dois agora detonando a Lava Jato, né, o Glenn Greenwald, o Jimmy Dore falou, inclusive, gente, eu queria dizer, muitas pessoas da América Latina me criticam falando que eu ajudei a impulsionar a Lava Jato no início, quando eu fui cobrir esse prêmio Integridade Internacional. E aí falou, eu conheci esse Dallagnol, esse menino aí tava lá na premiação, eu vi o seu keynote speech falando que os caras estavam mudando a história do Brasil e não sei o que e tal. A gente não sabia. Aí eles, bom, o Jimmy Dore acreditou, mas o Dallagnol falou, eu não sabia, o próprio Lula no início disse que achava que a Lava Jato era boa e pela primeira vez eu vi pessoas, bilionários indo pra cadeia e tal, e figuras... Aí eu falei, peraí. Esse discurso dele no Canadá, isso tá no Google, eu peguei o print aqui, daqui a pouco eu mostro. Foi em outubro de 2017. A sentença do Sérgio Moro condenando o Lula à prisão é de junho de 2017. Todo o escândalo processual, a condenação que estava ali já, a confirmação do segundo grau, que foi o que determinou que o Lula iria para a cadeia pelos juros políticos, foi em janeiro seguinte. Todo mundo já sabia o que era Lava Jato naquela altura. E ele está querendo dizer que era aquela coisa inicial, 2014, da Dilma, doa quem doer, não deve ficar pedra sobre pedra. A gente achou que era... Não. E aí o que acontece? Pior ainda que a gente já pegou na contradição. Ele, quando vai entrevistar o Lula na cadeia, ele já estava com o material dos chats do Telegram, na própria declaração dele, da cronologia que ele faz, mais de mês. Ele já via ali a associação com os procuradores dos Estados Unidos, que era uma perseguição política ao Lula e ao PT, e ele vai, quando o Lula fala isso, que nem falou na Argentina agora, ele fala, você não tem prova da associação com os Estados Unidos. Aí quando ele fala, olha, é uma perseguição política contra mim, contra o PT, você não tem prova. Foram atrás do Aécio, foram atrás do Michel Temer. Aí o Lula dá uma escorregada retórica e fala, eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Aí vai lá, mas isso é o que o pessoal que te acusa também fala e você critica. Não tem prova, mas tem convicção e tal. Ele já estava com a prova. Ele estava com o chat, ele derrubou o Lula na entrevista, foi super agressivo ali e derrubou. E aí o que acontece? Ele vai e ataca o Telegram. Por quê? E cinicamente, e ele repete toda vez que ele fala lá, atacando o Telegram, falando, o Telegram foi hackeado. Mentira, a gente matou isso aqui em tempo real com a resposta do Telegram, falando, não foi hackeado. Esse hack houve foi no celular do sujeito. Ele repete, o Telegram, e nessa entrevista do Jimmy Dore, ele falou, o Telegram foi hackeado de novo, e ele sempre fala, o Telegram é inseguro, seguro é o Signal. O Signal, sabia que na origem também tem associação com a DARPA? Aí você fala, pô, mas então tá queimado? Não. Signal é DARPA. Sim. Mas o Signal tem código aberto. O pessoal fala, tem código aberto, então não tem cavalo de Troia. Beleza, mas o Signal é um aplicativo para troca de mensagem privada entre pessoas que se conhecem e que trocaram números de telefone. Serve para eu mandar coisa para você e só. Isso. O Telegram não é um concorrente do WhatsApp e do Signal. O Telegram é um concorrente de Facebook, Twitter e YouTube. Porque ele tem gigas e gigas de graça para as pessoas colocarem coisa na nuvem. Ele tem canais, grupos de interação de até 200 mil pessoas, canais com número ilimitado e anonimato. Você entra lá, você não precisa mostrar o seu número, nada disso. Então, é a única fonte de troca massiva de informação que não está no controle de Silicon Valley, não está na Big Tech. É a única. E isso, você pegar o Glenn Greenwald atacando isso, usando a associação dele agora com Carta Capital para atacar, isso, para mim, é um indicativo. Você vê, você quando foi pro Telegram, o pessoal derrubou. Agora tirou você do Facebook, a sua alternativa é o Telegram. Esse pessoal quer derrubar o Telegram, Pepe Escobar. Claro. Bom, eu prefiro não entrar nessa história, porque se eu entrar nessa história vai ser o tratamento Gengis Khan, pirâmide de caveiras na frente de Samarcanda. Eu prefiro nem entrar.
Pois é. Então, assim, os sinais vão se acumulando. A sua amiga Sibel Edmonds nos ajudou a compreender algumas coisas do tipo de constrangimento que passa a passar isso, mas para mim fica cada vez mais claro que não sei se é direto ou não, digamos assim, vamos deixar na dúvida, mas a agenda acaba convergindo muito do Glenn Greenwald na demonização do Telegram com o interesse do imperialismo em ter o controle total de quem pode ou não falar. Pepe, olha só, você estava falando aí, você acha que tributa mais a sua cobertura que você fez da questão eurasiana, né, versus a demência, que é a atual cabeça do imperialismo. Eu estava achando que podia ser a coisa da Ucrânia, mas eu te pedi o seguinte... Não, veio depois. A Ucrânia foi depois. A Ucrânia foi na última semana e foi antes do cancelamento. E a matéria principal é a que está hoje no Strategic Culture, a que está agora no Strategic Culture. A matéria de capa do Strategic Culture agora quem quer uma guerra quente? E é incrível, eu escrevi quarta-feira, imagina, 48 horas depois já virou de ponta cabeça. Basicamente é o que está lá, mas já mudou com o que a gente já sabe agora com certeza, que não vai rolar essa cúpula crash test dummy Putin. É absolutamente impossível. E isso se deve basicamente do jeito que eu vejo, é o Jake Sullivan. Na verdade, eu fiz um post, como é que chama? Light, no Telegram, dizendo, vamos começar a fazer um concurso para ver quem é o mais pateta entre os dois patetas, Blinken e Sullivan. Bom, Blinken a gente já sabe que é um pateta total, mas o Sullivan, ele conseguiu fazer duas na sequência, absolutamente inacreditáveis para um cara que é assessor de segurança nacional. Aquela história dos navios indo para o Mar Negro, a ideia foi dele. Vamos mandar 2 navios de guerra para atravessar o Mar Negro. Eles avisaram a Turquia avisou os russos. E, obviamente, a resposta dos russos foi, tá bom, manda, vocês vão estar na nossa mira aqui. Os americanos não, o Pentágono percebeu o que isso poderia, em termos de humilhação absolutamente abissal, né, na prática, o que isso podia reverter. Houve uma conversa onde os russos falaram, a conversa anterior entre o Sullivan e o Nikolai Patrushev, o assessor de segurança nacional russo, onde, da maneira que nós interpretamos, vários de nós, o Sullivan deve ter dito para o Patrushev, olha, eu vou mandar 2 navios de guerra para atravessar o Bósforo e ir para o Mar Negro. Mas nós não vamos intervir no Donbass de maneira nenhuma. E o Patrushev falou para ele, ok, se for isso, eles não vão ser incinerados, mas eu tenho que confiar na sua palavra. Obviamente, Patrushev sabia que ele não pode confiar na palavra de um torpe como Sullivan. O que isso aconteceu na sequência? As sanções brutais anunciadas por Biden, crash test dummy, que ainda por cima, no mesmo dia, e isso eu postei no Telegram também, a declaração oficial da Casa Branca, declara um estado de segurança nacional, National Security Emergency, um estado de emergência nacional dos Estados Unidos por causa das ações malignas da Rússia. Como é que depois disso você pode imaginar que vai ter um diálogo de cúpula entre 2 presidentes? Mais uma vez, Sullivan envolvido no começo e na sequência. Ou seja, o Patrushev já tinha identificado essa história antes que ela acontecesse. Eu não tenho como confiar na palavra desse imbecil. Tudo que eles... Ou seja, voltando ao que Putin já disse, ao que Lavrov já disse N vezes, eles não são agreement capable, capazes de um acordo. Não só capazes de um acordo, em termos, por exemplo, de um acordo nuclear, um acordo de mísseis, etc. e tal, como de qualquer conversação entre os caras mais altos da administração deles em termos de segurança nacional e de relações internacionais. Mas isso os russos já sabiam, desde o começo dessa administração Biden-Harris. Não é nenhuma novidade o que aconteceu nessas últimas horas. Apenas exacerba o fato de que
o diálogo no mais alto nível é absolutamente impossível. Que é exatamente o que os russos têm reiterado over and over again. Cada briefing da Maria Zakharova fala exatamente a mesma coisa. Não dá para conversar com esses palhaços. Primeiro porque eles não têm sequência, eles mudam de ideia de um dia para o outro, eles falam que eles querem uma conversa e depois soltam sanções em cima. Eles mandam navios de guerra no Mar Negro sabendo que isso é uma provocação absolutamente brutal. Ou seja, a gente está num ponto onde você tem uma diplomacia estabelecida, extremamente sofisticada, coerente, que funciona em bloco, como a diplomacia russa, lidando com um bando de garotos de pré-primário, jogando bolinha de gude. É para lá de patético. Ô, Pepe, olha só. Agora, se você... Aí que tá. Se você coloca isso em matérias, com citações, com contexto, com background, claro, aí você é um conspirador russo. Então, olha só. É desesperador. Realmente, a gente tem tido essa conversa. O Phil Giraldi fez uma matéria sensacional. A matéria de capa de ontem do Strategic Culture era do Phil Giraldi falando que o Blinken basicamente é um imbecil. E o Phil Giraldi tem 30 anos de CIA. Por dentro da CIA, não fora, dentro. Ele sabe exatamente o que ele está falando. Então, os profissionais do ramo olham para esses caras e falam, mas não é possível. E a gente achava que o Pompeu e companhia eram... Ok, Pompeu, pelo menos, ele era um gangster, mas ele era um gangster tipo... O Pompeu era o Joe Pesci. Era um gangster competente, pelo menos. Agora você tem um bando de cretinos que não sabem nem jogar tampinha na hora do recreio. Pois é, olha só, essa questão do anúncio e depois cancelamento do envio de porta-aviões lá para o Mar Negro. Exatamente, no Mar Negro, isso. Olha só, isso já ocorreu, né, lá em 2016, eu peguei aqui o vídeo, e tem uma especulação, queria perguntar se você sabe sobre isso, de que tem, lá, eu acho que é o Donald Cook, o porta-aviões estava lá. É o Donald Cook, que foi sobrevoado por um Su-34, se não me engano. Yes, é isso mesmo. Exatamente. Aí tá aqui o vídeo, eu coloquei na tela, um vídeo inclusive do Washington Post aqui, com as imagens que são impressionantes, mas àquela altura rolou aí do pessoal que olha essas questões aí, fora do narrativo oficial, de que os russos teriam usado ali uma arma que se supõe que eles têm de pulso eletromagnético que deixou a coisa ali meio perdida. Você ouviu falar sobre isso naquela época? Tem. Bom, eles têm, e vai ser muito engraçado se os ucranianos tentarem alguma coisa, seja o que for, contra o Donbass, mas vai ser muito engraçado ver as consequências. Para não falar se os americanos tentarem alguma coisa no Mar Negro também, que como a gente sabe, e está todo mundo cansado de saber, é um lago russo inteiro. Até as costas da Turquia e da Romênia é um lago russo mesmo. Nada acontece no Mar Negro que os russos não saibam. Então, seria muito humilhante, então, de botarem um porta-aviões lá e o bicho ficar cego do nada, como ficou daquela vez. O bicho fica cego, isso que é maravilhoso. E aí, com relação a essas sanções, você acha que há a possibilidade de ter rolado nos bastidores, já que há esse diálogo, que nem aconteceu no início do governo Trump, que ele entrou vendido, porque o pessoal falou, você entrou porque os russos manipularam. Aí o que ele fez? Ele entra, o primeiro ato dele é botar sanções, mas aí ele manda um enviado falar, por favor, não retalie, eu tive que fazer, porque... Há a possibilidade deles terem falado assim, fica quieto, aguenta essa, porque eu preciso fazer, ou... Bom, se alguém falou... fica quieto, seria o Sullivan falando direto com o Patrushev. E aí ele teria que ter falado nesse telefonema que, segundo o Patrushev, foi no fim de março. Faz muito tempo. Esse fim de março não cobre o que rolou essa semana. Entende? Ou seja, não. A resposta... É para valer. É parte de uma escalada, não é uma simulação. Não é para ser face. É parte de uma escalada, e a escalada a gente sabe de onde vem. É da ala... Neocon, Robert Kagan e companhia, Victoria Nuland, número 3 no Departamento de Estado, Wendy Sherman, número 2 no Departamento de Estado. É desse povo que vem, que são russófobos, mas, nossa, além de russófobos,
perigosíssimos porque eles são manietados pelo caganato, como a gente chama, né? Robert Kagan e companhia, e todos os resquícios do projeto para o novo século americano, do fim do milênio passado. Eles têm uma influência enorme no Departamento de Estado e eles têm as células deles dentro do Deep State inteiro, especialmente dentro da CIA também. Entre o Biden e o Pentágono é que é a história mais interessante, porque, não vamos generalizar. Eu diria que o médio escalão do Pentágono acha o Biden um usurpador. Eles são basicamente pró-Trump. Entre os generais é mais complicado, porque tem várias gradações. Mas o Biden, eu diria que ele tem minoria entre os generais lá em cima também. Então existe uma desconfiança enorme, porque eles sabem o que é o Biden, entre aspas. Eles veem o boneco de pano perfeitamente. E eles sabem quem o está manipulando por trás, que é essa neocon gang perigosíssima, guerreira, capazes de forçar o Deep State a uma guerra sem pensar nas consequências, seja onde for, ainda que seja uma guerra localizada, por exemplo, uma escalada na Síria, uma escalada no Donbass, até uma provocação no Mar Negro contra a Rússia, o que é a coisa mais suicida que se possa imaginar. Esses caras, e se você lê, por exemplo, as análises do Martyanov, que faz análises militares, precisas, detalhadas, e sempre tem uma correlação com o fato de que essas elites, entre aspas, decisórias políticas dentro do Deep State, não têm a menor ideia de como funciona uma linha de batalha ou como funciona uma guerra quente real. Como funciona a dissuasão militar, como funciona uma guerra eletromagnética, nada, eles não sabem porra nenhuma. O background deles é de ciências humanas. Então, a melhor coisa para você ter claramente como é que chama? O divórcio desses caras com a realidade é você ler um dos artigos do Martyanov. Se você quer entrar mais em detalhes, aí são russos. Basicamente, você tem que ler o que os analistas militares russos falam. E aí eles desmontam completamente esses sonhos dos neocons. Então, é um divórcio absoluto entre uma demência ideológica descontrolada desse povo que agora está em posições de, como é que chama, estabilizar e coordenar políticas dentro do Deep State em torno desse negócio Biden, entre aspas. Aliás, o Saker tem... O Saker achou uma formulação ótima. Ele coloca sempre Biden, entre aspas. Ou Bidens. Na verdade, porque não existe Biden. Existe o combo, o conglomerado por trás dessa figura de pano que está estabelecendo as políticas, que está, sabe, dando ordens de como proceder. Entre esse conglomerado, incluem-se, obviamente, Blinken e Sullivan. São dois dos personagens principais do conglomerado. Mas tem os que estão por trás da Victoria Nuland, por trás da Wendy Sherman, que é justamente o Robert Kagan e os neocons amigos do Círculo Projeto para o Novo Século Americano. Esse povo é além de perigoso. Além de perigoso. E o problema é que eles voltaram ao poder. Eles não é uma coisa tão explícita quanto no Bush 1 e Bush 2, com o Cheney, Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Douglas Feist, esses caras todos, mas é tão perigoso, porque agora está disfarçado como esse imperialismo humanitário, tem gente ao lado que são os piores dos imperialistas humanitários, como a Susan Rice, por exemplo, e a Susan Rice é basicamente uma lacaia da Hillary Clinton. Ou seja, Hillary, a máquina clintoniana, guerreira, lembre-se da ofensiva contra a Sérvia, em 1999, eles estão de volta ao poder também,
e junto com os neocons ao mesmo tempo. Ou seja, em termos de coquetel tóxico, ninguém poderia imaginar um negócio mais absurdo do que esse. Você tem os humanitários imperialistas e os neocons juntos fazendo policy por trás, no famoso, como definiu o Obama, leading from behind, liderando por trás. São esses caras liderando por trás que, por exemplo, chegam para o Sullivan, para o Blinken e falam, vamos mandar 2 navios de guerra no Mar Negro. E aí fala, não vamos fazer cúpula com Putin, de jeito nenhum. Você vai ter que chamar o Putin de killer. Chama o Putin de killer ao vivo na TV americana. Pois é, são esses caras que coordenam a política. Ou seja, a não política, a não diplomacia e essa lógica de confrontação. E aí você depende, por exemplo, dos analistas internos americanos, entre os mais qualificados. Exemplo, o Scott Ritter, escreveu uma matéria excelente sobre o Afeganistão na RT essa semana. O Phil Giraldi, na matéria dele ontem no Strategic Culture, os caras estão dentro do sistema, que eram do sistema, saíram e que conhecem como funciona e que sabem a cabeça dos neocons e dos humanitários imperialistas, falar: esse povo é pior do que qualquer coisa. Tomem cuidado. Eles são capazes de provocar uma guerra quente assim, porque eles não sabem o que isso significa. E aí você lê o Martyanov, que mostra exatamente para nós como eles não sabem o que isso significa, porque eles não sabem do real poder de fogo que a Rússia tem como contra-ataque, que é uma coisa que os melhores generais do Pentágono falam. Mas não são os generais do Pentágono que estão estabelecendo essas políticas. É essa conjunção tóxica dos humanitários imperialistas e dos neocons. Por isso que a situação é tão desesperadamente perigosa no momento. E isso tem muito pouca gente que está falando isso diretamente. Olha, se houver um estopim, pode ser um negócio que a reação atômica em cadeia pode ser absolutamente imediata. Os russos estão preparados. O Ministério da Defesa russo está perfeitamente preparado. Não é só dissuasão. Por exemplo, o fato de que os russos deslocaram forças, praticamente toda a configuração em torno do Donbass, ao leste do Donbass, foi uma mensagem para os americanos dizendo: qualquer coisa que vocês tentarem aqui, os lacaios de vocês vão ser literalmente incinerados em 48 horas. Então tenham isso em mente nos seus projetos. Então ele está mandando um recado não só para Kiev, que é, como a gente sabe, é um bando de lacaios que apenas cumpre ordens, para a OTAN em Bruxelas e para o Pentágono. Ou seja, o recado é triplo. A gente sabe que Kiev não vai ouvir, a gente sabe que a lógica da OTAN é seguir o que o Pentágono fala, e a gente sabe que o Pentágono está influenciado justamente por esse coquetel tóxico no Bélgica. Por isso que a situação é tão complicada. Não existe uma cadeia de decisões racional, que é uma coisa que existia durante a Guerra Fria. Durante o Nixon existia, durante o Reagan existia. Tinha uma cadeia racional de decisões onde... Não. A provocação chega até um certo ponto, e é preferível não provocar. Vamos nos encontrar em Reykjavik para conversar. Entende? Era outra lógica, e havia um certo respeito das regras diplomáticas, que agora os russos já perceberam perfeitamente que não existe mais. Acabou, não existe mais diplomacia. E nada que os americanos falem, eles podem confiar. Inclusive, quando foi anunciado, entre aspas, de que Biden tinha proposto uma cúpula com Putin num destino remoto, é muito engraçado. Você via na mídia russa os melhores analistas, por exemplo, no Kommersant, falando: mas assim, não vai rolar nunca essa história. A gente sabe que não vai rolar nunca. Isso daí é para arquibancada. E não deu outra. 48 horas depois vieram as sanções, a gente sabe que não vai rolar mesmo. O Dmitry Peskov, o porta-voz oficial do Kremlin, já falou: desse jeito, nem no near future, nem no futuro próximo, não vai ter. Ô Pepe, olha só, você mencionou aí o The Saker, e eu ia trazer ele para a roda, que é o seguinte: para as pessoas entenderem a gravidade do momento, eu queria que você explicasse, depois do que eu vou mostrar aqui, qual é o background do Saker e por que é importante o que ele falou. Ele publicou há horas atrás aí
Isso aqui, ó, as últimas sobre a movimentação dos Estados Unidos contra a Rússia. Aí já tem uma tradução rolando no Telegram, que diz o seguinte, ó, na minha opinião profissional, é por isso que eu pediria para você explicar quem é o Saker, o que eu vejo é uma preparação conjunta dos ucronazis e dos Estados Unidos, junto com o Reino Unido e a Polônia, para atacar o Donbass e forçar um conflito com a Rússia. Quem é o Saker, Pepe Escobar? Mas não chegou a esse ponto ainda. Eu gosto muito do Andrei, imagina, a gente troca coisa o tempo todo, ele publica tudo que eu escrevo, etc. E tal. Ele é um analista militar. Ele está nos Estados Unidos por razões pessoais, etc. E tal. Ele não trabalha no establishment militar americano como o Martyanov, por exemplo. É diferente. Mas a experiência dele como analista militar e de inteligência é sólida, extremamente sólida. Tudo que eu li sobre ele de análise militar sempre bateu. Ele não tem a profundidade de campo que o Martyanov tem, mas o Martyanov está num nível que eu não consigo ver ninguém no mundo que chega no nível dele. Sério. Escrevendo em russo tem, mas a gente não tem acesso, infelizmente. Os chineses, não tem ninguém que chegue perto do Martyanov. Ele acertou em cima em relação aos britânicos, que é justamente como eu abro o meu texto de hoje que está no Strategic Culture, que o MI6 está dando instruções para o Zelensky direto, passando ao largo da OTAN. E aí, por exemplo, eu estava discutindo hoje à noite no meu jantar com o representante da União Europeia em Mianmar, que veio para cá com a família, ficou numa quarentena de 10 dias absolutamente demente, ele saiu hoje. Aí eu levei ele num dos meus melhores restaurantes para voltar ele para a civilização, sabe? E ele me contou. Aí quando a gente começou a conversar sobre OTAN e União Europeia, ele é a ala União Europeia Racional. Ou seja, ele é um insider da União Europeia. E aí você ouve de um cara desse falando, a OTAN é a coisa mais escrota do planeta. E ele conhece, porque ele trabalhou anos em Bruxelas antes dele virar enviado, né? Ele foi enviado na China, foi enviado no Bangladesh, agora ele é enviado em Mianmar. E a gente conversou bastante sobre a OTAN. E ele falou, não, eles querem uma confrontação. E isso é um problema, porque nenhum de nós na União Europeia quer. Ninguém na Comissão Europeia, uma coisa é a retórica, outra coisa é você entrar numa confrontação direta com os russos. Todo mundo lá que entende um mínimo de relações internacionais sabe que isso é suicídio. E os britânicos, obviamente, como eles estão por fora, eles fazem o jogo deles, evidentemente. Polônia, sem dúvida. A Polônia, o que interessa à Polônia é se houver qualquer coisa dentro da Ucrânia, eles vão tomar conta do oeste e do noroeste da Ucrânia, que era polonês historicamente. Lviv e tudo que está em volta vai virar polonês. Ou seja, eles querem um espólio de uma eventual avançada das forças das repúblicas democráticas de Lugansk e Donetsk. Eu não sei até que ponto eles poderiam avançar dentro do território ucraniano. Até o centro da Ucrânia, até Odessa. Odessa é bem longe. Para você tomar Odessa, por exemplo, do ponto de vista de Mariupol para Odessa, é mais de 300 quilômetros. É muito longe. Eles teriam um poder de fogo de retaguarda dos russos para conseguir segurar para apoiar essa avançada até Odessa? Ninguém sabe. É uma incógnita. Mas, em termos de a Polônia usufruir de uma guerra quente, sem dúvida, dos britânicos tentarem promover uma guerra quente, sem dúvida. E da OTAN querendo uma conflagração, porque isso é perfeito. Porque seja o que acontecer dentro da Ucrânia, após uma eventual guerra quente que dure 48 horas, eles vão ter um pedaço da Ucrânia que vai sobrar, talvez em volta de Kiev, onde a OTAN vai se instalar, do lado das fronteiras da Rússia. E é isso que os russos não querem. Qual é o cenário ideal na cabeça de Moscou? Vamos tentar desparafusar essa coisa quase nuclear, mas de uma maneira onde a OTAN não possa ter uma
como é que chama? Uma oportunidade de se fixar dentro de uma Ucrânia quebrada do lado das nossas fronteiras. E é isso o problema fundamental para Moscou. Como fazer isso se houver um ataque dos ucranianos? Eles preferiam que não houvesse ataque nenhum. Na verdade, a situação ideal para Moscou é o status quo do momento. É um negócio que eles sabem que Minsk II nunca vai ser respeitado por Kiev. Eles sabem perfeitamente que se houver uma ofensiva de Kiev, eles vão estar desrespeitando Minsk II. E aí a Rússia, que assinou Minsk II com a Ucrânia, a Alemanha e a França, legitimado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, vai ser obrigado a defender Minsk II e implementar, o que significa um confronto direto. Os russos não querem isso. E é justamente isso que está se delineando. Então, olha só, a sua divergência para análise do Saker, se eu compreendi, é que aqui ele vê uma dimensão de deliberação consciente nos Estados Unidos que você acha que é mais uma falta de noção. Olha o que ele fala de longe. É falta de noção. Na minha opinião profissional, o que vejo é a preparação conjunta dos ucronazis e dos Estados Unidos, junto com Reino Unido e Polônia, para atacar o Donbass e forçar um conflito com a Rússia. A sua restrição é a Estados Unidos e nível de cognição das consequências. Sim, exatamente, porque o Pentágono sabe exatamente qual seria o resultado de uma tentativa de guerra. Eles têm a Geórgia na cabeça, exatamente. Eles preveem uma Geórgia 2 numa escala muito maior e não vai ser em 5 dias, pode ser em 48 horas. Pepe, é muito pior, porque na Geórgia, mal ou bem, a Rússia despejou um arsenal antigo, até foi bom para se livrar. Hoje em dia, está em outra geração de armamento, vai ser de horas. Eles têm coisas que o Pentágono nem sabe que existe, como o Martyanov vem provando já há 2 anos, pelo menos, e nos livros anteriores dele também. Ou seja, o pessoal do Pentágono sabe o que está em jogo. Os dementes do Beltway, esse coquetel tóxico que a gente está conversando até agora há pouco, não tem a menor ideia. Né? Então, em termos de sinuca de bico, Moscou está numa sinuca de bico complicadíssima, porque eles têm que tentar desparafusar essa história sem uma possibilidade de guerra quente. E isso, no momento, é quase impossível. Por exemplo, o que o pessoal do terreno em Donetsk está falando. É mais de 90% de chance de que vai ter uma guerra quente. Eles estão no terreno, eles sentem. Eles sentem os bombardeios, eles sabem que tem gente querendo se infiltrar, etc. Eles acompanham tudo. Eles têm mecanismos de inteligência que os russos forneceram, eles seguem tudo. Eles têm escuta, satélite, o cacete, tudo. Pois então, um dos proxies que o Saker usou para chegar a essa conclusão foi que mataram um civil na sua casa, nesse texto aqui que eu mostrei. Mas, na verdade, o objetivo era uma estação de energia. Eles falaram, que em todo o protocolo dos Estados Unidos, mesmo que por proxies, para fazer uma ação militar, é atacar. Então, isso é um indicativo de que estaria nessa tendência aí de... Exato. Então, a mensagem que os russos passaram até agora, básica, foi essa. Olha, qualquer coisa que vocês tentarem, dá uma olhada no nosso deployment de forças, nas 40 mil forças que a gente colocou em áreas estratégicas aqui do lado, fora todo o nosso firepower de todo tipo de armas que vocês nem sabem que existe. Vocês querem tentar alguma coisa? Eles só podem estar achando, Pepe, na falta de noção, que os russos na hora H vão refugar. Exatamente, e isso é algo que, por exemplo, quem já tocou nesse ponto, não o Saker, o Martyanov também não, mas eu li uns outros analistas russos que entraram nesse ponto, inclusive analistas russos quinta coluna, por exemplo. Eu botei no meu Telegram vamos chegar lá. Eu botei no meu Telegram uma matéria do Dmitry Trenin. Sabe quem é o Dmitry Trenin? Fiquei sabendo pela sua postagem. É o cara do Carnegie em Moscou. Ou seja, ele trabalha para um think tank americano em Moscou, o Carnegie Endowment.
O Trenin, ele não é um tonto, de maneira nenhuma. Ele é um analista bem informado. Só que ele vira tudo de ponta cabeça porque ele tem que satisfazer quem está pagando o salário dele. Ou seja, ele é um quinta coluna trabalhando para os americanos. E ele fala, na hora H os russos vão arregar. Oh, aí é que está errado. Porque quem acompanha o frame of mind, as ações, os pronunciamentos, as movimentações militares dos russos sabem que eles não estão brincando. E o Putin já falou várias vezes, se a gente identificar quem está atacando cidadãos nossos no Donbass, nós vamos contra-atacar diretamente contra os centros de decisão, não só os paspalhos, os ratos, como Kiev. Ou seja, isso é uma coisa, por exemplo, que quem não como é que chama, descerebrado em Bruxelas entendeu. E Macron e Merkel também entenderam, porque quando teve aquela videoconferência A3, Putin, Merkel e Macron, Putin, na videoconferência, falou diretamente para os dois. O problema são esses dois que não mandam porra nenhuma na OTAN convencer os dementes da OTAN que trabalham para o Pentágono de que a resposta russa vai ser uma cacetada. Então esse é o problema. Sabe, as correntes de transmissão são quebradas no meio. Não existe uma corrente de transmissão confiável e como é que chama? E coerente, que é uma coisa que existia durante a Guerra Fria. A gente volta sempre ao mesmo problema. Entende? Então você pode ter, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Um desses generais da OTAN que fica fazendo a ponte aérea Bruxelas-Kiev, um desses caras estava na semana passada, um desses caras, que é o assessor militar principal do Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, que é aquele paspalho norueguês. Pois é, o principal assessor militar dele, o cara foi para Kiev, ficou 3 dias, ficou suspirando no ouvido do Zelensky esse tempo todo, falou com o chefe-geral, o comandante-geral das Forças Armadas ucranianas, visitou a academia militar de não sei o que, etc. Ou seja, ele estava passando instruções. Então, se um cara desse é escutado a 100% por Zelensky e companhia, e os ucranianos, por causa disso, resolvem lançar a sua ofensiva sem nem mesmo consultar o Pentágono, porque, afinal, eles ouviram do número 1 militar da OTAN, onde eles querem entrar, né? Pois é, isso é possível, justamente porque essas fontes, essas cadeias de comunicação são todas quebradas. E aí, quando isso for chegar no Pentágono, vai ter interferência dos dementes do coquetel tóxico em cima dos generais também. Não, deixa. Já imagina, já decidiram em Bruxelas, é isso aí, nós estamos atrás. A gente não vai se envolver, a gente tem, como é que chama? Plausible deniability, a gente tem, como é que chama? Negação plausível. E esse é o problema. Isso é uma coisa que, por exemplo, o Seker vê isso, o Marcianov vê isso, e é isso que fica todo mundo com medo, porque no meio de uma quebra dessa cadeia de decisão pode surgir uma decisão lateral, subterrânea, underground, etc., que lança um mecanismo. Por uma assimetria de informação, erro humano, contradição, sim. Uma coisa quase que acidental. Um acidente de avião, uma combinação demoníaca, diabólica. Uma combinação, exatamente, uma false flag que acontece até por acidente. Pode ser uma false flag até por acidente. Uma false flag clássica, tipo o Golfo de Tonkin, ou uma false flag até por acidente. Ou, por exemplo, alguém estava tentando, fazer um ensaio de uma false flag e ela acontece mesmo. Tudo é possível. Você imagina o que aconteceu ontem? Um negócio absurdo. Os militares ucranianos ameaçaram bombardear navios do FSB dentro do Mar de Azov.
Você imagina se isso acontece mesmo? E esse seria o, como é que chama? Um dos estopins para uma deflagração. Imagina a resposta russa se isso acontece. Mas varrem tudo. E os caras, como é que chama? Fazem essa ameaça on the record. Está documentado. Saiu na mídia russa hoje, essa história. Não, e com alguns atos já de confrontação, como eu falei aqui, ó, na mesma postagem do Saker, ele colocou como PS aí que informou a conclusão dele, falou, quanto aos ucronazis, eles acabam de usar sua artilharia pesada, proibida pelos acordos de Minsk, para assassinar outro civil em sua casa. Na verdade, eles estavam tentando desativar uma estação elétrica. E aí, um movimento típico dos militares treinados pelos Estados Unidos antes de um ataque. Né? Então, assim, os sinais estão, enfim, complicados. Eu coloquei aqui, enquanto você falava, Pepe, dividindo tela com você, o seu canal no Telegram. Porque, como eu falei, aquele canal fake continua rolando, e ainda hoje alguém falou, e é esse aqui? Eu falei, pelo amor de Deus, não é esse. Então, nesse momento, eu queria avisar que eu vou colocar no chat, já coloquei na descrição do canal, o link verdadeiro, tá aí, ó. Ótimo, coloque o link verdadeiro, por favor. E está lá, exatamente. Ele tá aumentando aos pouquinhos, mas ele continua aumentando, mas é aos pouquinhos. Para que não restem dúvidas, eu coloquei lá em duploexpresso.com, antes ainda do vídeo, tá lá, o canal do Pepe no Telegram. Esse é o link verdadeiro. Ótimo. Tá na descrição do programa no YouTube, tá agora no chat. Então, esse é o verdadeiro, não caia no fake. E aí, enquanto você falava, por que eu fui lá procurar? Eu vi a publicação que você fez aqui do Quinta Coluna, lá de Moscou. E em cima, ó, lembrando do início da nossa transmissão, ó, o que você botou aqui depois de ver, ó. Cristina, essa é a verdadeira Mulher Maravilha. Pois é, isso eu botei de madrugada, eu acho. Eu tava vendo no telefone o discurso dela inteiro, e no final eu tava speechless, eu não sabia nem o que falar. Você viu aquela hora que ela fica visivelmente comovida quando ela fala assim, quem paga é o povo, não são vocês? Chora, né? Nossa, é um negócio impressionante. Eu falei, puta, infelizmente, mas nunca no Brasil. Bom, desculpe por esse tom depressivo, mas são 2h30 da manhã. Eu vou ter que ir. É isso aí. Bem? Só uma última pergunta. Aí, telegraficamente, então. Myanmar, vai, não vai? Fica, como é que tá? Nossa, ele me falou... Ele me falou que eles estão preparando praticamente um massacre. Ixi, Maria. Massacre. E é uma coisa que eu não sabia, ele me contou hoje. Eles estão bombardeando as minorias étnicas também. Eu perguntei para ele diretamente, escuta, como é que está a situação nas minorias étnicas das fronteiras, né? Kachin, Karen, Mon. Ele falou, nossa, eles estão atacando também as minorias étnicas. Eles estão indo para cima de todo mundo. Porque eles querem o domínio do espectro total, literalmente, que é o que eles tinham até o NLD e a Aung Suu Kyi, esse pequeno intervalo, né, de apenas alguns anos. É desesperador. E ele fala, olha, ele não conseguia viajar, olha que loucura. O representante da União Europeia, ele estava preso em Yangon, não deixava ele ir para lugar nenhum. Ele só conseguia ir da casa dele para o escritório da União Europeia e voltar para casa. E vigiado o tempo todo. Ele disse, olha, os militares não queriam encontrar conosco, a gente só conseguiu falar com a oposição, com o pessoal da NLD. Ele falou que confirmou que a NLD é extremamente corrupta, que o partido inteiro da Aung Suu Kyi não tem nada a ver com essa imagem que foi construída no Ocidente, especialmente pela Soros Gang, né? E pela turma Hillary e companhia. Ela é um asset da Hillary, a Aung Suu Kyi. Mas os militares é diferente. Os militares é uma corrupção assentada em décadas em termos de controlar o país inteiro. E o NLD, eles estavam querendo, como é que chama, contratos a curto, médio prazo para enriquecimento dos principais do partido, sabe? Uma corrupção, digamos, numa escala bem mais prosaica, comparado com o sistemão metálico, heavy metal mesmo do Tatmadaw, né? Das Forças Armadas do Myanmar. A análise dele é extremamente pessimista. E uma coisa que ele está entendendo agora que ele está aqui, né? A simbiose entre os militares de Myanmar e os militares tailandeses. Falam-se como amigos, priminhos, sabe, de levar para jantar, sabe? São extremamente íntimos. A diferença é que os daqui,
eles disfarçam tudo com uma espécie de soft power. São absolutamente incompetentes. Por exemplo, o jeito que eles estão gerindo essa nova... Está tendo uma nova, como é que chama, ofensiva Covid aqui, que eles não têm ideia de como tratar, evidentemente. Inclusive porque não tem vacina. Eles não conseguem vacinar a população, é patético, né? Mas íntimos dos militares de Mianmar, e inclusive tem trocas de informações de contra-inteligência diretas entre os generais. E é uma coisa muito... imagina, um analista americano me falou, você sabe quais são os dois únicos regimes militares do planeta no momento? Eu falei, puta, deve ser na África. Não, Mianmar e Tailândia. Tá errado, tem 3, tem o Brasil também. Claro, exatamente. E como ele me pegou quase dormindo de madrugada, eu esqueci de falar para ele, mas o Brasil... Os 11 mil oficiais da reserva e da ativa no executivo, num universo de 20 e poucos mil possíveis, realmente dá o tom. Pepe Escobar, muito obrigado. Uma última pergunta. Mianmar, os caras estão preparando um massacre sem medo de Pequim depois? Nada. Pois a gente discutiu muito sobre China. Ele me disse que existe uma sinofobia enraizada em várias camadas da população, mas dessa maioria étnica Bamar, que é 60% da maioria étnica de Mianmar, né? Mas, por exemplo, tem uma Chinatown em Yangon, historicamente, que sempre, imagina, o centro de comércio de Yangon é a Chinatown de Yangon. Eles estão estabelecidos como eles estão, por exemplo, em Kuala Lumpur, em Jakarta, em Manila. É a diáspora chinesa do sudeste da Ásia, que exatamente, a internet de bambu. Eles estão em todos os lugares. Mas se tiver esse banho de sangue aí e eles voltarem às sanções e virar um par internacional como ficou por décadas, os chineses não temem de que adiram a isso. Pois é, e isso é um negócio que eu ainda não consegui ter uma resposta definitiva de nenhum lado. Para os chineses, em termos de PR, é a pior coisa que possa acontecer no momento. A única coisa que interessa aos chineses é o pipeline. É o pipeline que vai de Yunnan até o oceano. Isso para eles é fundamental. E o porto, Sittwe, que eles mais ou menos controlam também. É a única coisa que interessa para eles, porque isso é novas rotas da seda. E eles querem fazer, e está construindo uma highway também, uma estrada, etc. É só isso. O resto da situação interna, eles não querem saber. O que eles não querem é um abacaxi de relações públicas, onde o massacre e esse poder heavy metal das Forças Armadas de Myanmar seja equalizado com um apoio chinês, que não existe. Os chineses não apoiam nada que está acontecendo agora, porque eles estavam conversando com o NLD e com a Aung Suu Kyi antes, eles conversam com os militares também, eles conversam com todas as... É lá win-win chinesa. Nós conversamos com todo mundo que a gente quer fazer business com todo mundo. Mas eles não querem, evidentemente, um massacre numa província do sul da China. Yunnan está ligado com Mianmar direto, entende? Na cabeça dos chineses, Mianmar é quase uma província do sul da China. Então isso vai ser um problema enorme para eles gerirem, se houvesse massacre mesmo, né? Olha, é super, super complicado. É muito triste pelas populações. Eu tenho um apreço pessoal também. Eu fui muitas vezes antes, né, na velha Burma. Eu fui nas zonas tribais, várias delas. E as pessoas são bárbaras. Você cria afeições, sabe, com povos das montanhas, com pescadores, com o pessoal que trabalha no mercado de laca de Yangon. Eu fiz até amigos, onde eu comprava os meus objetos de laca, de amigos que trabalhavam no mercado. Está lá o mercado ainda, não destruíram, pelo menos. Então, as populações, e mesmo os burmese normais, do dia a dia, da etnia Bamar, as pessoas são absolutas. Sabe, é um budismo gentil, old school,
do sudeste da Ásia que você não acha mais aqui na Tailândia. Você acha em Mianmar, você acha nas montanhas do Laos, você acha no Lago Tonle Sap do Camboja, sabe? Está desaparecendo. Sabe, é uma graça ancestral do sudeste da Ásia que não existe mais, está sumindo cada vez mais. E as novas gerações, pelo que ele estava me contando hoje à noite também, eles querem ir embora. Eles não tem futuro. Eles agora vão acabar de destruir o país. O que eu vou fazer aqui? Mal comparando, isso aí que você colocou, é mais um caso de assimetria de informação, talvez essa junta militar esteja pensando, olha, para os chineses é indispensável conversar com a gente por causa do duto, por causa da passagem, rotas da seda, mas vão fazer uma coisa que para os chineses, assim, não é indispensável. E, assim, como você falou, o desastre de imagem dos chineses garantirem depois, como garantiram quando estava antes, nos anos 90 e tal, os investimentos na área de petróleo, extração, quando tinha as sanções, vinha da China, mas hoje em dia é outra realidade. Enfim. Outra realidade. Enfim, pode ter um erro de cálculo aí que vai levar a uma merda. Então, às vezes, como a gente estava falando aqui da Ucrânia, os caras não sabem e pode dar uma merda. Pois é. E eu não sei, Rômulo, sinceramente, se a política externa e a diplomacia chinesa, muitas vezes, eles não têm essa sutileza, sabe? Ainda. E eu acho que eles ainda não têm isso. Não são os russos que veem todas as sutilezas. Os chineses não têm, só eles estão aprendendo ainda. Então eles podem cometer erros seríssimos de avaliação nessas alianças, entende? Inclusive no quintal deles. É isso aí. E diferentemente de quem só fica no Facebook, nós continuaremos contando quais cenas dos próximos capítulos com o Pepe Escobar. Ok, obrigado a vocês todos. Espero que tenha sido útil, pelo menos. E desculpe, às vezes, um pouco melancólico, mas é que a barra está muito pesada. Você sabe... eu vou botar aqui um videozinho que a Câmpora, que é a tendência da cristã dentro do peronismo, colocou para comemorar no dia seguinte. Ela sempre termina, quando o pessoal está sempre ela fala, o sol sempre sai. O sol sempre chega. Na verdade, ela é hemingwayana, né? The sun also rises. Totalmente hemingwayana. Lindo, maravilhoso. Valeu, Pé. Tchau, moçada. Obrigado. Tchau. Até semana que vem. Força. Grande abraço. Tchau.